O veículo atravessou o portão principal rapidamente. Eram exatamente 3h15 da madrugada, quando as câmeras de segurança instaladas no condomínio de alto padrão registraram a saída do automóvel de luxo conduzido por Ricardo M. O sistema de vigilância eletrônica capturou o deslocamento do veículo em direção à via pública lateral, sem que o motorista apresentasse qualquer hesitação durante a manobra de saída da garagem subterrânea. Este registro técnico tornou-se a primeira peça documental de interesse para a investigação sobre o paradeiro de Heloísa S., residente da mesma unidade habitacional. A cronologia dos eventos iniciada por esta movimentação noturna atípica forneceu as bases iniciais para o cruzamento de dados com outros sistemas de monitoramento da região metropolitana no decorrer das diligências policiais realizadas nos dias seguintes ao fato ocorrido no local. Os fatos em análise ocorreram entre os dias 15 e 17 de março de 2025, na cidade de São Paulo. A investigação concentrou-se prioritariamente em uma residência localizada em um setor de alto poder aquisitivo da zona oeste do município paulista, especificamente em um condomínio residencial de luxo. Ricardo M., de 45 anos, exercia a profissão de cirurgião plástico e mantinha uma clínica de estética em uma região comercial valorizada, enquanto Heloísa S., de 27 anos, trabalhava como influenciadora digital com alcance de mais de 1 milhão de seguidores em suas plataformas de comunicação. O endereço residencial do casal tornou-se o epicentro das verificações técnicas após a formalização de um boletim de ocorrência por desaparecimento, expandindo-se posteriormente para áreas de vegetação densa localizadas em municípios adjacentes à capital paulista. O sistema de monitoramento registrou Ricardo M., transportando volumes envoltos em material plástico até o compartimento de carga do veículo antes de iniciar o deslocamento noturno mencionado. Não houve o registro de outras pessoas circulando na área comum do condomínio durante o período em que o automóvel permaneceu estacionado na zona de serviço para o carregamento dos itens. A vigilância eletrônica capturou exclusivamente a movimentação solitária do proprietário do imóvel, que efetuou o transporte dos objetos sem solicitar assistência dos funcionários de segurança do prédio ou de terceiros. Este fato concreto foi posteriormente confrontado com os horários de saída e retorno registrados pelo sistema de controle de acesso da portaria principal. A ausência de qualquer outra movimentação humana no local reforçou a importância técnica deste registro visual para a construção da linha do tempo da investigação oficial. Este roteiro reconstrói a sequência dos eventos, com base rigorosa em relatórios de investigação técnica e documentos oficiais expedidos pelas autoridades de perícia criminal e segurança pública. A narrativa evita qualquer interpretação de cunho emocional ou psicológico, focando exclusivamente na análise objetiva de evidências materiais, dados de rastreamento eletrônico e depoimentos colhidos durante a instrução processual do caso. Os parágrafos a seguir detalham a evolução das diligências desde o primeiro sinal de irregularidade até a conclusão pericial definitiva que permitiu o encerramento do inquérito e a responsabilização judicial do envolvido. A estruturação dos fatos segue a ordem cronológica estabelecida pela Polícia Técnica, utilizando laudos oficiais para validar cada etapa do processo. O objetivo é apresentar uma visão factual sobre a resolução deste incidente ocorrido em um contexto de disputa por preservação de status profissional e pessoal. Ricardo M., de 45 anos, mantinha uma trajetória profissional pública como cirurgião plástico, sendo proprietário de uma clínica privada de estética,
No entanto, sua ficha cadastral em órgãos de controle continha informações omitidas de seu círculo social imediato e de sua companheira. O médico possuía uma condenação penal anterior, registrada em outro estado da federação, relacionada ao exercício ilegal da medicina e à prática de fraude documental. Tais registros indicavam que o cirurgião operava sob um histórico de irregularidades administrativas e jurídicas que poderiam comprometer seu registro profissional caso fossem reveladas. A manutenção de sua posição social e financeira dependia diretamente do sigilo sobre esses antecedentes criminais, que permaneciam ocultos sob uma fachada de sucesso empresarial e estabilidade no setor de saúde estética da capital paulista há vários anos. Heloísa S., aos 27 anos de idade, consolidava sua carreira como influenciadora digital com um alcance de aproximadamente 1.200.000 seguidores. Sua atividade profissional consistia na exposição diária de sua rotina, hábitos de consumo e vida pessoal em plataformas digitais de alta visibilidade. Esta exposição constante criava um registro público detalhado de seus horários e comportamentos habituais, o que facilitava o acompanhamento de sua presença online por parte de familiares, amigos e do público em geral. A dinâmica de trabalho de Heloísa exigia conectividade permanente, tornando qualquer interrupção em sua frequência de postagens um evento passível de observação imediata. A estabilidade de sua imagem pública era um elemento central de sua renda e de sua inserção no mercado publicitário, estabelecendo um padrão de comportamento previsível e monitorado. O casal residia em um condomínio de alto padrão há 2 anos, mantendo uma convivência que, para observadores externos e seguidores nas redes sociais, transparecia estabilidade financeira e harmonia pessoal. Ricardo e Heloísa compartilhavam uma rotina pautada pela frequência em eventos sociais e pelo usufruto de bens de luxo condizentes com suas respectivas faixas de renda. Não havia registros públicos de conflitos domésticos ou intervenções policiais anteriores no endereço residencial do casal durante esse período. A estrutura de vida compartilhada baseava-se na manutenção de um status elevado, sustentado pela receita da clínica cirúrgica e pelos contratos publicitários da influenciadora. A integração entre a vida privada e a exposição digital de Heloísa tornava a residência um cenário frequente de gravações e publicações, consolidando a percepção de uma normalidade cotidiana contínua e sem interrupções significativas. O primeiro indício de instabilidade na relação surgiu a partir de uma descoberta documental fortuita realizada por Heloísa no escritório residencial da unidade. Durante uma organização de rotina, a influenciadora localizou um compartimento oculto no interior de um armário, onde Ricardo armazenava pastas contendo documentos de natureza jurídica e pessoal. O conteúdo desses arquivos revelava processos judiciais antigos, sentenças condenatórias e, de forma mais crítica, uma cédula de identidade falsa utilizada pelo cirurgião em suas atividades pretéritas em outra jurisdição. A existência desse material indicava que a identidade profissional e civil apresentada por Ricardo a Heloísa e ao mercado de trabalho possuía lacunas fundamentais e ocultações deliberadas. A posse desse segredo documental alterou a percepção da influenciadora sobre a integridade de seu companheiro e sobre a legalidade das operações financeiras e profissionais conduzidas por ele. Registros de comunicações eletrônicas obtidos posteriormente demonstraram que Heloísa documentou sua descoberta horas antes do incidente crítico. Através de um aplicativo de mensagens, a influenciadora enviou fotografias dos documentos falsos e dos processos judiciais para uma amiga de sua inteira confiança. Nas mensagens,
Heloísa expressou de forma direta sua intenção de confrontar Ricardo sobre as fraudes descobertas assim que ele retornasse do trabalho naquela noite de 15 de março. O conteúdo das mensagens serviu como um registro factual das intenções da vítima e da existência de um conflito iminente baseado em provas materiais incontestáveis. Para Ricardo, a revelação desses segredos representava um risco direto de fechamento de sua clínica, cassação de seu registro profissional de médico e a perda total de seu patrimônio e prestígio social, construído sobre bases documentais fraudulentas. A ruptura definitiva da normalidade foi verificada quando as redes sociais de Heloísa cessaram abruptamente todas as atividades por um período de 48 horas. Este silêncio digital, incompatível com o histórico profissional da influenciadora, gerou alerta imediato entre seus familiares, que não obtiveram resposta a tentativas de contato via chamadas telefônicas ou mensagens privadas. Simultaneamente, funcionários do condomínio observaram movimentações atípicas de Ricardo M., que foi visto transportando volumes de dimensões consideráveis no porta-malas de seu veículo, em horários fora de seu padrão habitual de deslocamento. Diante da ausência de notícias e do comportamento suspeito do cirurgião, a família de Heloísa formalizou um boletim de ocorrência por desaparecimento junto à autoridade policial local. Este ato deu início formal aos procedimentos investigativos para localizar a influenciadora e apurar as circunstâncias de seu súbito afastamento das atividades habituais. A investigação oficial iniciou-se com a coleta de depoimentos de moradores do condomínio. Vizinhos da unidade residencial de Ricardo e Heloísa relataram às autoridades que, por volta das 20 horas do dia 15 de março, uma discussão audível de alta intensidade partiu do apartamento. Os relatos indicaram que o conflito verbal foi prolongado, contrastando com o silêncio habitual do casal até aquele momento. Esta informação forneceu o marco temporal inicial para o estabelecimento da crise doméstica e o início das diligências policiais. A polícia técnica passou a tratar o horário das 20 horas como o ponto de partida fundamental para o rastreamento de todas as movimentações subsequentes dos envolvidos. A confirmação pericial desses depoimentos foi o primeiro passo para confrontar a versão defensiva de que a influenciadora teria deixado o imóvel de forma voluntária e amigável naquela noite de sábado. O exame detalhado das câmeras de segurança do edifício revelou uma mudança drástica no comportamento logístico de Ricardo M. Logo após o período da discussão relatada, às 23h30 do dia 15 de março, os circuitos internos de vigilância filmaram o cirurgião manobrando seu veículo de luxo em direção à área de serviço do condomínio. Este local é raramente utilizado por moradores para o embarque de passageiros ou carregamento de itens pessoais, sendo destinado prioritariamente a prestadores de serviço. A análise técnica das imagens demonstrou que o médico posicionou o automóvel de forma estratégica para facilitar o acesso rápido aos elevadores de carga e à entrada lateral da garagem subterrânea. Essa manobra, realizada em um horário de baixa circulação de funcionários, foi classificada pelos investigadores como um ato preparatório para o transporte de volumes sem observação externa. Às 3h15 da madrugada do dia 16 de março, o sistema de vigilância capturou o momento em que Ricardo M. carregou 2 volumes extensos até o veículo. Os objetos estavam envoltos em material plástico resistente e possuíam dimensões compatíveis com a estrutura de um corpo humano. A análise das imagens de alta definição permitiu identificar que o peso dos volumes exigiu esforço físico considerável do cirurgião, que realizou o transporte de forma solitária, silenciosa
e sem o auxílio de carrinhos de transporte. Não houve qualquer registro visual de Heloísa S., saindo do prédio por meios próprios ou acompanhada pelo companheiro desde o início da noite anterior. A discrepância entre a ausência da vítima nas imagens de saída e a presença de volumes não identificados no porta-malas tornou-se o ponto central do inquérito policial instaurado. O rastreamento via satélite integrado ao sistema de navegação GPS do veículo de Ricardo M. forneceu dados precisos sobre o trajeto percorrido após a saída do condomínio. Os registros técnicos indicaram que o automóvel seguiu em direção a uma área de vegetação densa e preservada, localizada na região metropolitana de São Paulo. Às 5 horas da manhã do dia 16 de março, o GPS marcou uma parada prolongada de 40 minutos em um ponto específico de mata fechada, acessível apenas por uma estrada de terra secundária. A imobilidade do veículo em um local isolado durante o período da madrugada e sem iluminação pública reforçou as suspeitas de atividade criminosa de ocultação. Se você estiver acompanhando o caso até aqui, considere se inscrever no canal. Este dado geográfico permitiu que as equipes de busca delimitassem uma área de interesse pericial imediata para as diligências terrestres. Após o registro da parada na área de mata, os dados do GPS indicaram o retorno imediato do cirurgião à área urbana da capital. Surpreendentemente, às 8 horas da manhã do mesmo dia, 16 de março, Ricardo M. compareceu pontualmente à sua clínica particular para cumprir sua agenda de trabalho. Registros administrativos do estabelecimento confirmaram que o médico realizou 2 cirurgias estéticas complexas, agendadas previamente, mantendo uma postura técnica e estável diante de sua equipe de enfermagem e assistentes. O prontuário médico das pacientes atendidas naquela manhã não indicou qualquer alteração na precisão técnica ou no comportamento clínico habitual do cirurgião plástico. Este contraste entre a atividade noturna registrada pelo rastreamento veicular e a rotina cirúrgica matinal tornou-se um elemento de análise sobre a capacidade de dissimulação do investigado perante a sociedade e seus colegas. Em 17 de março, às 14 horas, a autoridade policial executou um mandado de busca e apreensão no apartamento do casal após a denúncia formal de desaparecimento. Durante a diligência no imóvel, peritos criminais utilizaram o reagente químico luminol para identificar possíveis vestígios biológicos não visíveis a olho nu em superfícies limpas. Apesar de o apartamento apresentar uma aparência de limpeza rigorosa e organização impecável, a aplicação do reagente revelou padrões de reação positiva em áreas extensas do piso da lavanderia e em partes do corredor. A perícia técnica constatou que o material biológico havia sido submetido a um processo de higienização profunda com o uso de substâncias químicas abrasivas como cloro e desinfetantes de uso industrial. A presença desses vestígios em um ambiente residencial aparentemente higienizado forneceu a prova material necessária para a continuidade da investigação. Análise laboratorial subsequente dos vestígios encontrados confirmou a presença de DNA compatível com o perfil genético de Heloísa S. na área da lavanderia do apartamento. O laudo pericial detalhou que a quantidade de material biológico detectada era inconsistente com um pequeno acidente doméstico, indicando a ocorrência de um evento de grande magnitude no local. Além do sangue, os peritos identificaram marcas de arraste no piso que foram reveladas pela luminescência, sugerindo o deslocamento de um corpo ou objeto pesado após o fato principal ocorrer. A localização específica desses vestígios coincidia perfeitamente com o trajeto interno que levava do quarto principal até o elevador de serviço utilizado por Ricardo M. na madrugada anterior.
A evidência biológica conectou diretamente o ambiente residencial ao desaparecimento da influenciadora, descartando a hipótese de que ela tivesse saído do local com vida. O rastreamento digital do aparelho celular de Heloísa S. revelou dados cruciais que corroboraram integralmente o trajeto do veículo registrado pelo sistema de GPS. O sinal do dispositivo móvel emitiu pulsos de localização que coincidiam exatamente com as coordenadas geográficas capturadas pelo automóvel durante a parada de 40 minutos na área de vegetação. O último sinal emitido pelo aparelho ocorreu às 5h35 da manhã, momentos antes de o dispositivo ser permanentemente desligado ou sofrer um dano terminal. A simultaneidade entre a presença do carro do cirurgião e o sinal telefônico da vítima em um local desabitado e distante de sua rota habitual constituiu uma prova técnica de conexão direta entre o suspeito e o último paradeiro da influenciadora. Essa convergência de dados digitais foi o fator determinante para a localização posterior dos restos mortais. A perícia digital avançada nos dispositivos eletrônicos apreendidos no consultório de Ricardo M. revelou um histórico de navegação na internet extremamente comprometedor e específico. O cirurgião realizou diversas pesquisas em sites de busca sobre o tempo de decomposição de tecidos orgânicos em solo ácido e a eficácia de determinados agentes químicos para acelerar esse processo. As buscas foram efetuadas na manhã do dia 16 de março, justamente no intervalo entre os procedimentos cirúrgicos realizados em sua clínica de estética. O registro técnico dessas consultas demonstrou um interesse premeditado em métodos de destruição de evidências biológicas e gestão de cadáveres. Esta descoberta documental reforçou a tese de que o investigado utilizou seus conhecimentos técnicos de medicina e química para planejar a ocultação do evento letal e evitar a futura identificação pericial da vítima. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial especializado em materiais de construção registraram a presença de Ricardo M. na manhã do dia 16 de março. O vídeo mostrou o cirurgião adquirindo pessoalmente 20 quilos de cal virgem e uma pá metálica de cabo longo em uma transação rápida. A nota fiscal da compra, recuperada pelos investigadores judiciais, confirmou a transação realizada pouco antes do retorno do médico à sua rotina clínica habitual naquela manhã. A aquisição desses materiais, utilizados tipicamente para acelerar a decomposição orgânica em solos, feita por um médico sem qualquer histórico de reformas em sua propriedade, foi considerada um indício robusto de ocultação. Este registro visual fechou o ciclo de preparativos materiais realizados pelo investigado nas horas seguintes ao desaparecimento de Heloísa, evidenciando uma sequência planejada de ações coordenadas. Durante o interrogatório formal, Ricardo M. apresentou contradições significativas ao ser confrontado com os registros de GPS, as imagens de segurança e as notas fiscais de compra. Inicialmente, o cirurgião alegou que Heloísa teria solicitado um transporte por aplicativo e partido com destino ignorado após a discussão doméstica ocorrida na noite de sábado. No entanto, o sistema de rastreamento de transporte urbano não registrou qualquer solicitação vinculada ao endereço ou aos dados cadastrais da vítima naquele período específico. Diante da prova documental irrefutável de seu próprio carro, o médico mudou sua versão original, afirmando ter realizado um passeio noturno solitário, mas não soube explicar a parada na mata ou a compra de cal. A inconstância dos depoimentos, aliada à ausência de provas que sustentassem a saída voluntária da influenciadora, consolidou a suspeição sobre o cirurgião.
com base nas coordenadas geográficas precisas obtidas pelo cruzamento do sistema de monitoramento veicular e do sinal telefônico, as equipes de busca localizaram o ponto exato da parada na mata. Após algumas horas de varredura técnica no terreno, os peritos identificaram uma área de solo recentemente removido, que havia sido coberta por folhagens secas para camuflar a intervenção humana recente. A escavação cuidadosa revelou a existência de uma cova rasa onde o corpo de Heloísa S. havia sido depositado e totalmente coberto com a camada de cal adquirida anteriormente pelo investigado. A descoberta do cadáver em um local apontado tecnicamente pelos rastreadores encerrou a fase de buscas e deu início à perícia de campo definitiva para a coleta de provas físicas. A localização estratégica e o método químico utilizado confirmaram a intenção deliberada de impedir a localização dos restos mortais. A perícia técnica procedeu à remoção dos restos mortais do local, indicado pelas coordenadas de GPS e pelo sinal de celular da vítima. O corpo de Heloísa S. foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal para a realização de exames necroscópicos detalhados, visando a identificação formal e a coleta de vestígios microscópicos. Análise preliminar no local confirmou que a tentativa de acelerar a decomposição com o uso de cal virgem não foi totalmente eficaz devido às condições de umidade do solo no período, preservando elementos fundamentais para a investigação. Este procedimento técnico foi essencial para estabelecer a conexão material entre a cena da ocultação e as evidências colhidas anteriormente, permitindo que a investigação avançasse para a fase de atribuição definitiva de responsabilidade criminal, com base em laudos periciais conclusivos e incontestáveis. A prova técnica definitiva foi obtida durante a análise minuciosa das vestes da vítima no laboratório de criminalística de alta tecnologia. Os peritos recuperaram um fragmento milimétrico de luva cirúrgica de látex que estava firmemente preso às fibras do tecido da roupa utilizada por Heloísa no momento do evento letal. A análise química e macroscópica desse fragmento revelou que o material possuía composição molecular e lote de fabricação idênticos aos insumos médicos utilizados exclusivamente na clínica de estética de Ricardo M. O cruzamento de dados com os registros de compras e controle de estoque da clínica confirmou que o lote específico de luvas de látex havia sido entregue ao consultório do cirurgião poucas semanas antes do crime. Esta evidência física estabeleceu um vínculo direto e inquestionável entre o ambiente de trabalho do médico e o corpo localizado na área de mata. O laudo necroscópico oficial determinou que o evento letal ocorreu por meio de ação mecânica contundente durante o período da discussão registrada no apartamento. A conclusão pericial apontou que a causa da morte foi decorrente de um trauma cervical severo que resultou na interrupção imediata das funções vitais da vítima. Sem possibilidade de socorro médico eficaz, não foram identificados sinais de reação de defesa prolongada, indicando que a ação foi súbita e executada com precisão compatível com o conhecimento anatômico do agressor. Esta explicação técnica descartou qualquer hipótese de morte acidental ou de origem natural, consolidando a tipificação do crime como homicídio qualificado. A dinâmica estabelecida pela perícia confirmou que o óbito ocorreu integralmente no interior da residência do casal, antes do transporte dos volumes registrados pelas câmeras de segurança na madrugada de 16 de março. A linha investigativa baseada no álibi de saída voluntária da vítima foi definitivamente descartada após a análise exaustiva de todos os dados eletrônicos e testemunhais disponíveis. A defesa de Ricardo M. sustentava que Heloísa teria deixado o local por meios próprios, mas a auditoria técnica nas plataformas de mobilidade urbana
confirmou a inexistência de solicitações de transporte vinculadas ao endereço ou à conta da influenciadora naquele período. Além disso, a análise detalhada das imagens de todas as saídas do edifício, incluindo as portarias de pedestres e as rampas de acesso veicular, comprovou que a única pessoa a deixar a unidade habitacional transportando volumes de dimensões compatíveis foi o próprio cirurgião plástico. A convergência entre os dados de GPS, o sinal do celular e a ausência de registros de terceiros invalidou tecnicamente a narrativa apresentada pelo investigado. A conclusão oficial da investigação apontou Ricardo M. como o único responsável pelo homicídio e pela posterior ocultação do cadáver de Heloísa S. O conjunto probatório, formado pelo fragmento da luva cirúrgica, os vestígios de sangue revelados pelo luminol, os dados de geolocalização e as pesquisas na internet sobre decomposição química, formou uma cadeia de evidências coesa. A motivação principal foi identificada como a necessidade de preservar o status profissional e evitar as consequências legais da revelação de seus antecedentes criminais e fraudes documentais por parte da vítima. Diante da robustez das provas materiais e digitais colhidas, o inquérito policial foi encerrado com o indiciamento formal do cirurgião, estabelecendo a verdade factual sobre os eventos ocorridos e permitindo o encaminhamento do caso para a fase de julgamento pelo Poder Judiciário. Após o encerramento do inquérito policial e a apresentação das provas técnicas, o Ministério Público ofereceu denúncia formal contra Ricardo M. perante o Tribunal de Justiça. O magistrado aceitou a acusação integralmente, convertendo a prisão temporária em preventiva para garantir a ordem pública. O cirurgião foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, incluindo as qualificadoras de feminicídio, motivo torpe pela proteção de segredos criminais e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. Simultaneamente ao processo criminal, o Conselho Regional de Medicina instaurou um procedimento administrativo que resultou na cassação definitiva do registro profissional do investigado. Essa decisão impediu que Ricardo M. voltasse a exercer qualquer atividade médica em território nacional, encerrando sua trajetória na saúde privada. A medida administrativa baseou-se na violação grave do Código de Ética e na condenação penal anterior por fraude. O julgamento de Ricardo M. ocorreu perante o Tribunal do Júri, onde os jurados analisaram a documentação técnica apresentada pela perícia. A defesa tentou contestar a validade das provas de GPS e o rastreamento celular, mas as evidências materiais, como o fragmento da luva cirúrgica e os vestígios biológicos, foram consideradas irrefutáveis. Com base na gravidade das circunstâncias e na premeditação evidenciada pelas pesquisas eletrônicas sobre decomposição química, o Conselho de Sentença proferiu o veredito condenatório. O juiz-presidente fixou a pena definitiva em 32 anos de reclusão em regime fechado. A sentença fundamentou-se na alta culpabilidade do réu, que utilizou seus conhecimentos técnicos e posição de confiança para executar e ocultar o crime. A decisão judicial destacou a desproporcionalidade da conduta do agressor diante do conflito documental estabelecido com a influenciadora digital Heloísa S. A decisão judicial transitou em julgado após o esgotamento dos recursos interpostos pela defesa nas instâncias superiores, mantendo-se o tempo de condenação e as qualificadoras aplicadas. Ricardo M. foi transferido para um estabelecimento prisional de segurança máxima, onde cumpre a pena sob rigoroso controle administrativo e vigilância permanente.
O encerramento deste caso representou a conclusão de um ciclo investigativo complexo, pautado pela análise técnica de evidências físicas e rastros digitais, que desconstruíram a versão inicial do autor. As repercussões institucionais resultaram no cancelamento definitivo das licenças comerciais da clínica de estética envolvida e na atualização dos registros criminais do condenado. O processo foi arquivado formalmente após a consolidação das decisões judiciais, encerrando a intervenção estatal direta sobre os eventos ocorridos em março na capital paulista. O desfecho confirmou a eficácia da prova pericial na resolução de crimes complexos.